Boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bom com você? Hoje eu venho trazer aqui uma mensagem que é bastante interessante, que é sobre a guarda, do sábado. E muitas pessoas hoje ainda pensam que essa guarda do sábado ainda estaria em vigor. Um dos textos, que muitas dessas pessoas usam é o texto de Apocalipse, capítulo 1, o versículo 10, onde o apóstolo João diz o seguinte: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, aqui eles usam esse texto para dizer que o apóstolo João, lá no Apocalipse, o último livro da Bíblia, ainda está falando do sábado, que é o dia do Senhor. E quando a gente lê aqui o contexto, a gente vê claramente que não tem absolutamente nada a ver com o dia do Senhor, sábado ou domingo ou lua nova, não tem absolutamente nada a ver com isso. Aqui se trata do juízo de Deus, do dia do acerto de contas. E quando a gente lê outros textos, a gente vai ver que realmente se trata do dia do juízo e não de um dia de guarda, um dia semanal. A gente pode confirmar isso no próprio livro de Apocalipse, no seu capítulo 6, a partir dos versículos 12 ao 17, que diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo forte vento, deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas dos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então mostra que é o acerto de contas. E quem que vai suster diante de Deus, diante da presença de Deus? Pessoas que não adoravam a Ele, pessoas que eram idólatras, pessoas que praticavam o que elas queriam, zombavam de Deus, mas chegou o dia do juízo. E essas pessoas estão desesperadas. Quando a gente lê esses textos, a gente vê claramente que esse dia do Senhor é o dia do acerto de contas, o dia do confronto, o dia da que vamos ver, porque zombaram de Jesus o tempo todo, Falaram coisas, viveram a vida devassa, a vida dissoluta, a vida promíscua, tudo que eles quiseram, mas tem o dia do acerto de contas e chegou. É isso que o apóstolo João viu lá quando ele estava na ilha de Patmos, as revelações do Apocalipse. Não era algo que estava acontecendo ali naquele momento, era algo que é futuro, que ainda iria acontecer, e até nos nossos dias ainda é futuro, ainda vai acontecer o dia do juízo, o dia do acerto de contas. Mais um texto para a gente analisar, para ficar mais claro ainda, é o livro de Isaías, inclusive é um texto muito semelhante, Isaías capítulo 2, os versículos 6 ao 22, que diz assim: Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente, e são agoureiros como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Com isso, a gente se abate e o homem se avilta. Portanto, não lhes se perdoará. Vai, entra nas rochas e esconde-te no pó, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e todo altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Contra todos os cedros do Líbano,
altos, muito elevados, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos e contra todos os outeiros elevados, contra toda a torre alta e contra toda muralha firme, contra todos os navios de Tarse, contra tudo o que é belo à vista. A arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas, prestem bastante atenção. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia, os homens lançarão às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante eles se prostrarem. E meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado? Claramente está falando, né, o mesmo contexto lá do livro do Apocalipse. Aqui o profeta Isaías, né, ele profetizando aqui, ele teve a mesma visão, algo muito semelhante ao que o apóstolo João viu milhares de anos depois, quando ele estava lá na ilha de Patmos, que ele teve as visões do Apocalipse. Outro texto também muito semelhante é o texto de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, onde ali fala, né, eis que o dia do Senhor vem ardendo como fornalha, né, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então a gente vê claramente que esses textos, eu vou deixar ali nos comentários, né, para depois vocês poderem analisar, ler, reler, para ver que claramente, gente, é mais claro que um cristal. Não se trata de dia de guarda, não está falando do sábado, não está falando do domingo, não está falando de lua nova, nem de festa, nem de dia nenhum. Aqui está falando do dia do Senhor, do dia do acerto de contas. Então não tem nada que lá no Apocalipse ainda o apóstolo João ainda continua falando sobre o sábado, porque o sábado continua sendo o dia de guarda, ou quem acredita que seja o domingo, porque está falando do domingo que é o dia de guarda, né? Não, está falando do dia do acerto de contas, tá bom? Que Deus te abençoe.